Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês estão assistindo isso. Espero que todos vocês estejam bem. Sou o professor Matheus e vamos aqui para mais uma aula de Java, falando agora de comandos de repetição. Então, depois de já termos falado da história do Java, da estrutura básica do Java, passos iniciais, entrada, saída de dados, declaração de variáveis, operações aritméticas, comandos de decisão, vamos agora então para os comandos de repetição, outra parte fundamental ali de qualquer linguagem de programação. Vamos lá. Primeiro, o que são comandos de repetição? O próprio nome meio que já indica o que é isso. Comandos de repetição são construções em programação que permitem a execução repetida de um bloco de comandos, ou seja, são comandos que permitem você executar uma tarefa ou então uma sequência de tarefas de maneira repetida. Então, por exemplo, digamos que eu queira escrever uma mensagem na tela 10 vezes. Ao invés de eu colocar ali a mesma linha system.out.println 10 vezes, tem um comando que me permite executar isso 10 vezes, ou então 15, 20, 5, 8, o tanto de vezes que for necessária para resolver o meu problema. E isso normalmente vai se dar a partir de uma condição, algo booleano que nem é lá no comando if else. Então, enquanto houver uma condição booleana que for verdadeira, que for atendida, ele executa aquela tarefa. E para que eu vou precisar disso? Essas estruturas de repetição, elas são utilizadas para automatizar tarefas repetitivas, ou seja, ao invés de você ficar reescrevendo a mesma tarefa várias e várias vezes, você coloca isso dentro de um comando de repetição. Porque isso vai te permitir criar um código, um algoritmo mais eficiente, porque ele vai ficar mais enxuto, o código ocupa menos espaço em disco e vai acabar também consumindo menos recursos ali do computador, seja em processamento, seja em memória. E bom, quais são os comandos ou o comando que me permite fazer isso? Dentro da linguagem Java, os comandos de repetição são o for e o while. Aqui eu estou falando especificamente do Java porque é onde eu estou orientando essas aulas, mas isso aqui também existe dentro do C Sharp, existe dentro do Pascal, dentro do Python, dentro do JavaScript, dentro de qualquer linguagem de programação você vai ter ali uma estrutura de repetição. Okay? Vamos começar pelo comando for, que é a base ali, o mais simples, mas também é normalmente o que leva um pouquinho mais de tempo para ser explicado. O comando for é uma estrutura de controle de repetição em programação que permite a execução de um bloco de código repetidamente por um número específico de vezes ou até que uma condição seja atendida. Então, ou seja, basicamente o que eu acabei de falar aqui o for é um comando de repetição. Tá, beleza. Mas o que isso tem a ver? O for ele trabalha com a ideia de controle através de números. Então, dentro do for, você vai ter que especificar uma condição booleana. Só que para você ter essa condição booleana, você normalmente tem que comparar valores. E aí podemos comparar textos, podemos comparar caracteres, podemos comparar booleanos mesmo, e podemos comparar números. E o for ele exige que essa comparação seja feita através de números. Como assim? Primeiro vamos ver a sintaxe do comando for. A estrutura do comando for é essa daqui. For, abre parênteses, uma variável de inicialização, uma condição, que é a condição booleana que eu mencionei, e uma expressão de atualização. O que é cada coisa? Inicialização. Na verdade, essa inicialização aqui que ele se refere é uma variável de controle. É a variável que determina o valor inicial do contador. Então, aqui dentro, eu vou declarar uma variável do tipo inteiro e eu a inicio. E o que é iniciar a variável? É você associar um valor inicial para essa variável. Quando você cria uma variável e não associa valor nenhum, nós dizemos que essa variável é nula. Ela tem um valor nulo, um valor que teoricamente não é válido. Eu inicializar a variável é eu dar a ela um valor inicial que seja um valor válido. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável do tipo inteiro, eu tenho que associar a ela um número inteiro. Aí qual será esse número inteiro? Tudo depende do que você está desenvolvendo. Normalmente nós temos que é zero, mas pode ser um número maior que zero, assim como pode ser um número menor que zero também. Então, inicialização é a variável que determina o valor inicial do contador. Ok? Segundo ponto é a condição, a expressão booleana que eu mencionei agora há pouco. É a condição de controle com a variável inicial, ou seja, você para ter essa condição, você primeiro vai ter que usar o valor, vai ter que referenciar a variável declarada aqui na inicialização para determinar se o fluxo deve continuar ou não. Ou seja, a variável de inicialização ela vai ter um valor inicial, só que enquanto eu não afetar o valor dessa variável, ele não se altera.
mas ele tem que se alterar. Só que ele não vai se alterar para sempre, ele tem que ter um valor limite. Esse valor limite que ele vai atingir é determinado aqui dentro da condição. Então, digamos, a variável inicial começa em 1. Ela tem que atingir o valor máximo de 30. Então, enquanto essa condição da variável inicial não for 30, significa que é uma expressão verdadeira. Então, enquanto for verdadeiro, executa-se aqui o que estiver dentro desse bloco, o que estiver entre as duas chaves. Só que um princípio básico da física é, se um corpo está em repouso e não tem nenhuma força agindo sobre ele, esse corpo vai permanecer em repouso até que haja uma força sobre ele. A mesma coisa na programação. Se eu declaro uma variável e atribuo um valor a ela, mesmo com a condição especificada, enquanto eu não atribuir um valor a essa variável, o que acontece? Ela não se altera nunca. Então, para que se altere o valor dessa variável e em algum momento a condição seja falsa e eu possa ter um escape do laço de repetição, eu tenho a expressão de atualização. E o que é isso? É a expressão de incremento ou decremento, eu posso diminuir o valor da variável também, que deve ser executada sobre a variável inicial, ou seja, significa eu alterar, eu manipular o valor associado à variável inicial, caso a condição seja atendida, ou seja, caso a expressão condicional aqui dentro seja verdadeira. Vamos ver um exemplo disso? Vou arrastar isso aqui para o lado e vou abrir aqui o Eclipse. Já deixei o Eclipse aberto aqui, como costumo sempre fazer. Vamos criar um projeto novo. File, New, Other. Bem aqui no começo ele já aparece Java Project, Next. Eu vou chamar esse projeto de comandos de repetição. Repeticão. Vou deixar aqui o Java SE 21 mesmo. Finish. Não mudar a perspectiva. Pronto. Aqui está o meu projeto, o JRE e a pasta source vazia, só com um módulo. Então, eu vou criar outros dois pacotes aqui dentro. Botão direito, New, Package. E aqui eu vou dar o nome para o pacote. Eu vou chamar o primeiro de underline for. Por que eu tenho que colocar esse underline no começo? Porque se eu deixar só for é uma palavra reservada, um comando reservado do Java, ele vai dar erro, vai falar que não é um nome aceitável. A mesma coisa aqui para o laço while, underline, while, finish, e pronto. Temos aqui laço for, laço while, certo? Esse pacote while eu vou utilizar na próxima aula, quando eu explicar o comando while para vocês. Por enquanto, vamos focar aqui só no comando for. Então, vou criar uma nova classe, botão direito, New, Class. Vou chamar essa classe de exemplo for. Finish. Aqui está a nossa classe. Então, primeiras coisas, vamos começar criando o método main. Então, public static void main string colchete args. Abre chaves, enter, ele fecha chaves automaticamente. Aqui está. Se você estivesse perguntando como eu faço assim para calibrar o tamanho da fonte, para aumentar o texto ou diminuir o texto, é simples. São sinais de Ctrl mais para aumentar e Ctrl menos para diminuir, que é o controle de zoom do Eclipse. Certo, então está definido aqui a estrutura da nossa classe. O que eu vou fazer? Vou começar um exemplo bem simples. Imagine que eu queira escrever um programa que, por alguma razão, eu queira escrever todos os números de 1 a 10 na tela. Com o conhecimento que vocês têm agora, dá para fazer isso? Dá, mas a maneira mais maneira que vocês têm de fazer isso seria algo mais rudimentar, arcaico, vamos assim dizer. Porque ele vai funcionar, mas não é a melhor maneira. Vocês vão entender por que disso. Olha só. Então, vou escrever aqui sysout, Ctrl espaço, e eu coloco aqui entre aspas o número 1. Para escrever os números de 1 a 10, faltam mais 9 desses aqui. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a gente vai atualizando os números. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Está aqui. A gente coloca no final system.exit. Ótimo. Basta eu clicar aqui agora no botão Run. Ok. E vocês podem ver aqui no console, beleza. Ele imprimiu tudo bonitinho do jeito que a gente esperava.
Só que olha só para fazer isso eu precisei de 17 linhas de comando. Se eu desconsiderar essa aqui que está em branco, foram 16. Um laço de repetição, ele me permite justamente encurtar isso aqui. Olha como isso aqui ficaria com o laço for. Então, a primeira coisa, como a gente declara o for? O for começa bem simples, a gente escreve o nome do comando, for, abre parênteses, e a gente começa a especificar as estruturas do for. A primeira estrutura que um comando for precisa, vou colocar aqui em comentário para vocês, é a estrutura de controle. Uma variável que vai servir para controlar em que estado da rotação dos laços a gente se encontra. Um laço de repetição, ele vai repetir a mesma tarefa várias vezes. Então, digamos que ele vai repetir a mesma tarefa 6 vezes. Cada um desses ciclos de repetição nós chamamos de iteração. Assim mesmo, iteração, como você está vendo escrito aí na tela. E eu preciso controlar em qual iteração eu estou. Se eu estou na primeira, na segunda, na terceira, se eu estou no meio, se eu estou na última. Então eu declaro uma variável para controlar em qual iteração eu estou. Então essa variável ela tem que ser exatamente do tipo inteiro, porque as iterações elas são inteiras, elas não podem ser fracionadas. E eu vou dar um nome para essa variável. Então digamos que eu vou chamar de i, de iteração mesmo. E ela tem que ter um valor inicial. Vamos dizer que o valor inicial dela é 1, porque o primeiro valor que eu quero escrever é o número 1. Ponto e vírgula, que é o separador. O que vem depois da declaração da variável de iteração é a condição de continuação. A condição de continuação, que lembre-se é booleana. Então, eu coloco aqui a condição. Enquanto o i for menor ou igual a 10, ou seja, ela começa em 1, o valor máximo que ela pode atingir é 10. Depois da condição, eu tenho as opções de incremento ou decremento. Ou seja, o valor da variável inicial ou ele aumenta, que é o incremento, ou ele diminui, que é o decremento. Abre e fecha chaves e dentro dessas chaves nós colocamos o nosso bloco de comandos. No caso, eu quero um incremento, eu quero aumentar. Se a variável começa em 1 e ela vai ter que ir até 10, eu quero que esse valor aumente. Então, vamos incrementá-lo. A variável i recebe ela mesma mais 1. Abre chaves, quando eu apertar Enter, fecha chaves. E pronto. E aqui dentro eu coloco o comando, a operação que eu quero que ele faça. No caso, eu quero que ele mostre alguma coisa na tela. Então, sysout, como vocês já estão acostumados, Ctrl espaço. O Eclipse completou para mim, systemout.println. Agora, o que eu vou exibir? Eu quero exibir esses números que vocês viram aqui. Só que onde estão esses números? Eles vão se encontrar dentro da variável i. Só que em um determinado momento, a variável i vale 1. Só que em outro momento ela vai valer 2, ela vai valer 3, ela vai valer 4, vai valer 5, vai valer 6, vai valer 7, 8, 9, até eventualmente chegar no 10. Isso vai acontecendo por causa do quê? Por causa disso aqui, ó. Por causa do incremento. Olha só do que eu estou falando. Vou colocar aqui a variável i. Eu vou executar o programa de novo. Note que agora ele está só com 10 linhas, em comparação das 16 que ele tinha agora há pouco. Ok? E olha só que beleza. Ele escreveu os números... Opa! Ele escreveu para mim os números de 1 até 10. Deixa eu ajustar esse console. Beleza. Ele escreveu para mim os números de 1 até 10. Só que aí você pode pensar, Matheus, mas é a mesma coisa que eu fiz antes, né? Eu podia ter colocado o systemout.println de 1 até 10, do jeito que você fez antes. Só que imagine que agora você precisa escrever os números de 1 até 100. Você vai escrever 100 linhas de system.out.println? Eu acho que não. Desse jeito aqui, eu só precisei aumentar um caractere. Dizer que aqui o limite é 100. A quantidade de linhas continua a mesma. Se eu rodar o programa de novo, olha só. Escreveu aqui para mim os números de 1 a 100. Mas vamos entender como isso aqui está funcionando. Para mostrar para vocês como isso aqui funciona, eu vou usar um recurso um pouquinho mais avançado das IDEs, chamado breakpoint, porque eu vou fazer uma depuração. O que isso quer dizer? Primeiro, aqui no Eclipse, como é que a gente adiciona um breakpoint? Você vai escolher uma linha onde você quer adicionar um breakpoint. No caso, eu quero adicionar aqui na linha do for. E está vendo que as linhas são numeradas? Bem aqui na linha 5. Atrás dela eu clico 2 vezes. Ele aparece esse pontinho azul. Esse ponto azul é o
breakpoint significa o quê? Que a hora que eu executar esse programa, a JVM ela vai começar a ler linha por linha, e na hora que ela chegar aqui, ela para. Só que não é que ela para o programa, ela para a execução em sequência. E ela vai me permitir ver o comportamento do programa linha por linha. Mas não basta só adicionar o breakpoint. A hora que eu for executar o programa, eu não posso vir aqui simplesmente em run. Eu tenho que depurar o meu código. E como é que a gente depura o código? Tem algumas formas, assim também como executar, mas a mais comum é, aqui está a sua classe, essa aqui está selecionada, exemplo for. A gente clica com o botão direito sobre ela, debug as Java Application. E aí, ao invés dele iniciar a JVM em modo somente de execução, ele vai executar em modo de depuração. E fica vendo. Está pedindo aqui para eu salvar a alteração no código. Ok, salvou e... Olha só. Ah, tá. Mudança de perspectiva. E olha só. Ele abriu aqui as mensagens sobre a depuração. Vou jogar aqui para o canto. Isso aqui não me interessa ver agora. E nota que a linha do for, como é que ela está? Ela está aqui selecionada em verde. Por quê? Significa que ele executou essa linha, executou essa linha, executou essa linha, chegou aqui, parou. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou observar a execução disso aqui, passo a passo. E como é que eu faço isso? Eu faço apertando a tecla F6 no meu teclado. Então, o que a gente tem aqui? Comando for, eu declaro a variável i, que começa em 1, ponto e vírgula. Enquanto i for menor que 10, incremente, exiba o valor de i na tela e incremente i por 1. Ela vai receber ela mesma, que é 1, mais o número 1, que é 2. Então, olha só, vou apertar F6. Nota que agora a sinalização verde veio para a linha do println. A hora que eu apertar F6 de novo, olha o que vai aparecer no console. 1. Vamos observar o valor das variáveis. A variável i agora está com o valor 1. E ele está analisando a condição. Essa variável i, que vale 1, é menor do que 10? Sim, é. Então, vou fazer esse incremento. Olha que agora i está valendo 2. Ele caiu para a próxima linha do println. Olha o que vai acontecer quando passar dessa linha. 2. Mesma coisa, volta para cá. Quanto está valendo i? 2. 2 menor que 10? Sim. Então, ele vai fazer um incremento. E passou a valer 3. E o que ele vai fazer? Vai exibir o 3 na tela. Volta para cá. Ou seja, enquanto essa variável i não chegar até 10, ele vai ficar nesse vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Por isso que se chama laço de repetição. Ele vai ficar repetindo essa tarefa várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes. Então, fica vendo. 4, 5, 6, 7, 8, 9. O valor da variável i agora é 9. Ele exibiu 9 na tela. O que ele vai fazer? Vai incrementar. Vou apertar o F6 e olha. Está valendo 10. Valor de i, 10. Eu vou mandar ele imprimir isso na tela. Voltou para cá. Ele vai fazer um incremento de novo. Por que parou? Por que ele saiu? Quanto que está valendo i agora? Tá, ele não está mostrando. Mas a partir do momento que i passou a valer 10 e ele exibiu na tela, volta para cá. Vamos fazer o incremento de i. I, que está valendo 10, recebe ele mesmo, que é 10, mais 1, 11. 11 é menor que 10? Não. 11 é igual a 10? Não. Então, essa expressão passou a ser falsa. No momento que isso aqui é falso, ele escapa do laço de repetição e o programa continua. Só que a continuidade do meu programa é justamente o quê? O programa ser encerrado. Então, a partir desse momento, olha só, o programa para. É assim que funciona, então, um laço de repetição. Mas, ok, aqui eu estou somente o quê? Exibindo os números na tela. Eu posso fazer outra coisa com esses números? Posso. Por exemplo, eu posso pegar e aumentar esse limite. Então, aqui ele está exibindo para mim os números de 1 a 10, mas eu posso querer que ele exiba para mim os números de 1 a 1000. E se eu executar de novo, ele vai ter a mesma velocidade de antes. Ah, mas digamos que eu não queira que ele exiba todos os números de 1 a 1000, todos desse jeito. Eu quero que ele exiba somente os números pares. Para fazer a exibição dos números pares, eu preciso fazer um processamento. Eu preciso determinar o quê? Eu preciso pegar esse número e verificar se ele é divisível por 2. Mas qual número? Seja lá o número que for,
que estiver dentro da variável i. Então, se a variável i, quando eu dividir por 2, o resto for zero, se você lembra lá das primeiras aulas que eu falei para você de comando de repetição, de operações aritméticas, você lembra o quê? Que o porcentagem é o símbolo do resto. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou indicando o quê? Se eu pegar esse número, dividir por esse, o resto for igual a esse valor. Então, eu estou dizendo que se eu pegar o valor de i, dividir por 2 e o resto, não o quociente, for igual a zero, significa que o número é par. Então, eu vou imprimi-lo na tela. Coloca aqui um tab. Ah, professor, então quer dizer que a gente pode encadear comandos de decisão dentro de laços de repetição? Sim, podemos encadear comandos de decisão dentro de laços de repetição. Assim como podemos também, por exemplo, fazer o contrário. Se eu precisar colocar um for dentro de um if, também é possível. Assim como eu posso colocar um if dentro de um if, ou então um for dentro de um for, e esse é muito utilizado quando a gente precisa trabalhar com objetos bidimensionais, como tabelas e matrizes. Certo? Mas vamos ver como isso aqui reage. Olha só. Executa, ok. E vejam só, temos somente números pares. Mas e se eu alterar essa condição? Por exemplo, se eu falar que se o valor de i dividido por 2, o resto for diferente de zero, significa que o número é ímpar. Então, na hora que eu executo, ok, olha só, somente todos os números ímpares entre 1 e 1000. Ah, Matheus, isso aqui dá para adaptar também lá para aquele exercício de frutas que a gente fez algumas aulas atrás? Sim. Lembra que eu falei para vocês que aquela maneira que eu mostrei, ela é funcional, mas não é a melhor maneira de se fazer isso? Então, a melhor maneira de você resolver aquele problema é com laço de repetição. Vamos ver como ele ficaria? Eu vou comentar todo esse bloco aqui para a gente não perder esse trabalho. Então, barra, asterisco, asterisco, barra. Isso comenta para mim todo um bloco de código. Vamos lá. Agora, recapitulando um pouquinho o que aquele exercício precisava que a gente fizesse. Ele precisava pedir para o usuário digitar 5 frutas e depois exibir essas 5 frutas ali na tela. Então, como é que a gente faz? Se eu vou ter que perguntar para o usuário, obrigatoriamente eu vou precisar do scanner. Então, import java.util.scanner. Pague esse ponto e vírgula. Depois disso aqui eu preciso criar a instância do scanner. Então, scanner s igual new scanner system.in. Diferentemente daquela vez que eu criei 5 variáveis, agora o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar criar duas variáveis. Uma variável que vai ser a variável de entrada, que vai capturar aquilo que o usuário recebe, e a outra variável que vai servir como lista para eu estruturar a lista de frutas que o usuário for digitando. Então, string lista de frutas, começa vazia, vírgula, entrada, começa vazia também. Agora, o que eu faço? Eu vou pedir para o usuário digitar a fruta. Vocês alt, Ctrl espaço, digite uma fruta. Aliás, ainda não. Agora a gente declara o laço de repetição, for, int c começa em 1, que é a primeira fruta, ponto e vírgula. Enquanto c for menor que 5, c recebe c mais 1, ou seja, ele vai incrementando de 1 em 1. Ah, Matheus, e se eu quisesse que ele incrementasse de 2 em 2? Então, era só trocar esse 1 por 2, e assim sucessivamente. Ok, agora sim, vem a mensagem, digite uma fruta, o usuário vai lá, vai aparecer a mensagem para ele, digite uma fruta. O que eu vou fazer? Eu vou ler essa fruta e guardar na variável entrada. Então, entrada recebe quem vai fazer a leitura, que é o scanner, s.nextLine. Certo, leu, guardou lá dentro. Agora, a gente estrutura a lista. Lista frutas recebe ela mesma, mais o sinal de concatenação, que é o sinal de mais, o que tiver na variável entrada, que é o valor que o usuário digitou e o programa leu. Então, as 5 vezes que ele ficar pedindo digite uma fruta, ele lê, guarda nessa variável, depois pega o valor da variável entrada e concatena com o que já tiver na lista entrada de frutas. Bom,
Depois que esse laço todo aqui terminar, o que eu vou fazer? Eu vou exibir essa lista de frutas para o usuário. Então, sysalt, Ctrl espaço, lista frutas. E o que vem depois disso aqui vocês já conhecem. A gente fecha o scanner e coloca o system.exit, que vai parar a execução do programa. Bom, você está vendo aqui, ele está dando 22 linhas, está dando tantas linhas quanto da primeira vez que a gente resolveu esse exercício, se não até mais. Mas por quê? Por causa desse bloco aqui que está comentado. Se eu tirar esse bloco daqui, olha só, já cai, fica em 16 linhas. Devolver para cá o que eu recortei. Bom, agora é testar o programa. Executar, ok. E olha só, digite uma fruta, sei lá, bergamota, tomate, toranja, romã, caqui. E que é isso? Olha só. Ele até escreveu aqui, bergamota, primeira fruta que eu digitei, tomate, digitei tomate errado, toranja, romã, caqui, mas ele colocou tudo junto. E ele colocou isso tudo junto, assim, colado, por quê? Porque lista frutas é um objeto do tipo string. String em inglês quer dizer alguma coisa como linha. Então ele é pensado para ser uma estrutura horizontal, uma linha, uma sequência de caracteres, e não para ser uma estrutura de lista. Então assim, dá para a gente utilizar isso para montar uma lista? Dá, mas não é o objeto próprio para isso. Tem outras formas de você fazer. A gente poderia utilizar um vetor, que inclusive é o tema das próximas aulas. Eu posso utilizar um objeto, lista de objetos, que a gente vai ver mais para frente quando eu falar de programação orientada a objetos. Mas trabalhando com uma simples string, tem como resolver esse problema aqui? Tem. É uma gambiarra, vamos assim dizer, um ajuste técnico, mas tem como fazer. Eu vou dizer o quê? Que a minha variável de lista frutas vai receber ela mesma, mais uma quebra de linha, então, entre aspas, barra n, sinal de mais de novo, que é outra concatenação, o valor da variável entrada. Então, ou seja, ele vai receber o que já tiver na variável lista frutas, que de primeiro valor vai ser nada, uma quebra de linha e o que o usuário digitou na variável entrada. Então, ou seja, lá dentro vai ter uma quebra de linha e o valor da variável entrada. Quando a gente for para a segunda iteração, o que já tiver aqui dentro, que vai ser uma quebra de linha e uma fruta, vai receber isso mesmo, mais outra quebra de linha e outra fruta. E ele vai fazer isso 5 vezes. Olha só, executo de novo, ok. Digite uma fruta, pera, outra, uva, maçã, laranja, maracujá. Agora já ficou bem melhor, né? Bom, então por enquanto é só isso aqui de explicação teórica. Não tem muito mais o que falar além disso. Então vamos começar a brincar um pouquinho, né? Uma pequena proposição aqui de desafio que eu falei para vocês. Aproveitando que eu já falei não só sobre concatenação, como eu falei também aqui como brincar com números, como fazer incremento de valores, né? Como fazer acumulação de valores. Vamos lá, uma pequena proposição de exercício aí para você. Crie um algoritmo em Java, um programa em Java, que calcule a soma de todos os números entre 1 e 10. Então, é mais ou menos aquele primeiro exercício que eu mostrei para vocês, onde ele vai mostrar todos os números de 1 a 10, só que ele não vai mostrar, ele vai somar. Então ele tem que pegar o primeiro número, guardar em uma variável, pegar o segundo número, somar com o valor anterior na mesma variável, o terceiro guardar na mesma variável com a soma dos outros dois anteriores, e assim sucessivamente até chegar em 10. E depois disso, exibir esse resultado na tela. Então, te desafio, pausa aqui o vídeo, tenta resolver e volta daqui a pouco para ver se você conseguiu fazer ou não. Vou considerar que você já tenha pausado, que você já tenha minimamente tentado fazer. Vamos resolver essa brincadeira. Então, vou puxar o slide aqui para o lado. Vou para outro monitor. Pessoal, a resolução desse exercício é basicamente uma pequena alteração desse algoritmo que a gente fez aqui. Olha só, vou fechar essa classe. Eu vou criar uma nova. New Class EX1. A gente escreve aqui main, Ctrl espaço Enter, Ctrl A, Ctrl I e pronto. Temos aqui a nossa classe com o método main já criado.
Então vamos lá, as primeiras coisas. Esse exercício, eu preciso pedir alguma coisa para o usuário? Não, eu não preciso. Então, eu não vou precisar do scanner. Segunda coisa, eu vou precisar exibir alguma coisa na tela? Sim, eu vou. Só que no começo, no meio ou no fim? No fim, quando eu tiver a soma de todos os números. Então, o que eu farei? Eu vou declarar aqui uma variável do tipo inteiro, chamada soma, que começa em 0. Essa variável ela vai servir para quê? Ela vai servir para guardar a soma do primeiro número com o segundo, o resultado da soma dos dois com o terceiro, aí o resultado dessa soma com o quarto número e assim sucessivamente até chegarmos no 10º número. Então, a soma dos primeiros 9 números com o 10º. Agora entra o laço de repetição, que é o for. For int i, int n, que é número, começa em 1, que é o primeiro número que eu tinha pedido. Enquanto n não chegar a 10, ou seja, enquanto ele for menor ou igual a 10, n mais igual a 1. Então, n vai incrementando de 1 em 1. Abre chaves Enter. E o que eu faço? Eu vou dizer que a variável soma vai receber ela mesma mais a soma do primeiro valor. E o primeiro valor vai estar onde? Na variável n. Ponto e vírgula. Então, quando o n estiver valendo 1, vai receber o quê? 0 recebe 0, que é o valor de soma, mais n, que é 1. Guardou 1 aqui dentro. De novo, n valendo 1 é menor que 10? Sim, então bora executar essa operação. A variável soma está valendo 1, ela vai receber ela mesma, que vale 1, mais o novo valor de n, que passa a ser 2. 1 mais 2, 3. E eu vou guardar esse 3 na variável soma. De novo, a variável n foi incrementada. De 2 ela foi para 3. 3 é menor que 10? Sim, então executa a operação. A variável soma vai receber ela mesma, que já é 3, mais o valor de n, que também é 3, o que vai dar 6, e vai guardar esse 6 na variável n. Executa de novo. Incrementa n. N passa a valer 4. 4 é menor que 10? Sim, então executa essa operação. A variável soma vai receber ela mesma, que já vale 6, mais o valor de n, que é 4, dá 10. E guarda na variável soma. E ele vai fazendo isso até a variável n chegar em 10, quando ele vai executar essa operação pela última vez. Depois disso vai vir um incremento, e a variável n vai passar a valer 11. No momento que ela valer 11, essa expressão aqui passa a ser falsa. Ela não atende mais esse requisito. Então, o programa vai sair do laço de repetição, e é onde entra a parte que eu quero, exibir o resultado na tela. sysout, Ctrl espaço, exibe o valor de soma na tela e paramos o programa. System.exit 0. Pronto, só isso, hein? 11 linhas aqui, resolvemos esse problema. Agora, olha só, a soma de todos os números entre 1 e 10 é 55. Vamos ver se é verdade? Vou abrir aqui a calculadora. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9, 45 mais 10, 55. Certo? E se eu quisesse aumentar esse limite, quisesse somar todos os números entre 1 e 100? Mesmo processo. E quanto que vai ser a resposta? 5.050. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula vamos continuar falando de laços de repetição, mas dessa vez será do comando while. Mas até lá, fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima aula.